E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Congresso do PPS desse fim de semana decidiu, através de votação, apoiar a candidatura Eduardo Campos nas eleições 2014. E para falar sobre a polêmica decisão dentro do próprio partido, hoje recebemos o deputado federal Roberto Freire, que é presidente nacional do PPS, o Partido Popular Socialista. Agradeço muito, deputado, o senhor está conosco mais uma vez. Bom, a decisão foi numa votação em que 2/3 não apoiaram essa aliança e esse suporte à candidatura de Eduardo Campos. Isso pode, de alguma forma, rachar o PPS? Não houve isso, até porque... Não, mas não houve essa votação Sim, mas não houve. Eu fiz até a conta, viu, deputado? E deu exatamente, coisa de 2/3 não queriam... Não, 2/3 não. 2/3 lá, mais de 2/3, mais da metade não queria. Sim, mas uma metade que tinha dois caminhos, né? No final se juntaram, né? Mas era uma opção pela candidatura Aécio Neves, o apoio, o outro pela candidatura própria, e eram minorias. Se juntaram querendo adiar a decisão. Como a maioria do Congresso decidir neste Congresso, o apoiamento, a indicação, os dois se juntaram. Mas é normal na reunião do partido você ter debate, e são intensos debates, e foi intenso o movimento, a discussão. Eu lembro aqui que o partido fez uma ruptura com o governo Lula. Não era fácil, e nós fizemos, e foi uma decisão dura, também apertada. Assim, polêmica. Bom, agora, é definitiva essa decisão de apoiar Eduardo Campos? Não é bem apoio, até porque não se pode apoiar um candidato que nem no seu partido ainda foi definido. Não tem candidato nem no PSB, nem no PSDB. Sim, não é formalizado pela legislação eleitoral, mas claro. O partido decidiu apoiar. Indicou o apoiamento. Mas agora, pode mudar isso? Quando o senhor falou que não é definitivo? Não, eu acredito que sim, você vai construir. O que você não acredita pode... que sim o quê? Desculpa, deputado. Acredito que sim, que é definitivo. Ah, bom, porque quem vai decidir efetivamente é no final. Então, é como eu estou dizendo, não há definição ainda nem dos partidos com os seus candidatos. Não é o PPS que vai dizer que vai apoiar um candidato se o partido ainda nem decidiu que ele será candidato, o outro partido. Mas é evidente que, nesse momento, foi decidido por ampla maioria que o partido deve apoiar Eduardo e deve construir esse apoio. Como fazer isso é o processo que vamos iniciar agora. Agora, deputado Roberto Freire, o PPS e o PSDB são aliados históricos. Não. Vamos colocar assim, vocês têm estado juntos. Não. Têm estado juntos, inclusive sempre num suporte à Serra. O fator Serra pesou na decisão de ontem? Ele não ter ainda definido o destino político dele? Não, olha, isso é um grave equívoco. Eu acho que já votei mais até em Lula do que no PSDB. Ah, mas isso antes do rompimento. Depois do rompimento foi com um casamento com o PSDB. Sim, mas então não pode falar de histórico. Né? Então bom, pode ser, é exagero, claro, concordo com o senhor. Então não é histórico, mas nas últimas eleições tem estado. Quando rompemos com Lula, no governo Lula, em 2004, denunciando o aparelhamento do Estado, criticando a política econômica, não falávamos ainda do mensalão, porque não tinha aflorado o maior escândalo de corrupção da história da República. Quando fizemos aquilo, nos aliamos na oposição aos partidos de oposição. E apoiamos, em 2006, Geraldo Alckmin, em 2010, Serra. Mas nós não somos aliados incondicionais. Por quê? Porque há um reencontro histórico, este sim, com o PSB, que junto com o PCB, que é a nossa origem, a origem do PPS, trabalhou em conjunto desde 1946 até o golpe de 64 e depois no MDB. Então não é nada de estranho que nós agora recobremos
ou façamos esse reencontro histórico. Até porque é importante para o próprio PSDB, que é oposição ao lulopetismo, vamos chamar assim, que tenha uma outra alternativa oposicionista para viabilizarmos o segundo turno. Se o candidato fosse Serra, ou a posição do PPS seria outra? Não, porque seria o candidato do PPS. Nós estávamos falando com Serra para vir como candidato do PPS. Do próprio partido. Do próprio PPS. No momento em que o PSDB resolve, nós estamos discutindo com forças políticas. No caso, ele seria a nossa representação. No PSDB, é a representação do PSDB. Poderíamos ter maior simpatia ou menor, independente de cada um do partido. Por exemplo, Minas teria sempre maior simpatia por Aécio, como demonstrou nesse congresso do final de semana. Eduardo Campos está construindo uma imagem nacional, ainda não construiu. Não, a pesquisa mostra que ele é desconhecido. O senhor acha que vai dar tempo? Ah, claro. E tempo de TV também, ele vai ter espaço para a visibilidade necessária para ter essa imagem nacional que aí deu um deslanche nas pesquisas? Olha, Marina teve isso em 2010. Você pode construir isso, até porque hoje você não vai construir porque isso não está na ordem do dia. Né? As pessoas não estão preocupadas com isso, daí o desconhecimento. Você pergunta, pode ter uma opção aqui ou ali, mas não há nenhum envolvimento. Quando começar a campanha, esse envolvimento será natural, você vai buscar saber e conhecer. Olha, eu diria a você que a eleição vai ser de mudança e vai querer uma mudança pelo novo. Quem sabe, Eduardo pode significar exatamente isso. E em São Paulo, o PPS apoia Geraldo Alckmin? Geraldo Alckmin, inclusive, nós aqui defendemos que o bloco que está no governo do Estado de São Paulo permaneça na campanha de Geraldo Alckmin, inclusive com o PSB que está no seu governo. Muito obrigada, deputado. Muito obrigado a você. Boa noite. E com você agora, Gabriel.